Então, assim, vemos que há uma distinção, né? Porque tem muita gente que coloca os 144 mil como algo simbólico, e há uma parte, inclusive, da teologia que encara pelo lado do simbolismo, e outra que encara pelo lado literal da coisa, é um número literal. Né? Houve essa quebra dessa hegemonia de etnia com o sacrifício de Jesus Cristo mesmo, como você falou. Na cruz ali, Deus parou de comparar Israel ali como sendo o povo de Deus, e houve uma abrangência maior, e o sacrifício foi feito em prol de todos. Né? Então, aí essa abrangência colocou-nos na condição de que, numa coisa totalitária, né? A igreja, como sendo o termo Israel, hoje empregado na Bíblia, ele tem essa conotação de ser a igreja de Cristo. Eu lembro que tinha um filme do Ben Affleck que chamava-se O Contador. O Contador, ele era um ator, né? O Ben Affleck interpretava um homem chamado Christian Wolff. Acho que, se não me engano, baseado numa história verídica. Depois eu preciso me atentar se realmente é. Mas ele ali teve uma infância muito difícil, muito conturbada, e depois ele se tornou-se contador e começou a trabalhar para empresas, né? Para uma rede aí de empresas, de organizações criminosas. E ele descobre ali uma fraude de milhões de dólares ali, depois a vida dele começa a ser posta em risco, né? Por causa dessa descoberta que ele fez. Mas ele tinha essa capacidade de contar. A gente está falando muito desse termo de contar, né? Ou de incontáveis no programa do Édipo. Mas eu falei desse filme por quê, Renato? Vou explicar agora. Você lembra de um brinquedo chamado, um aparelho muito utilizado por crianças na fase da vida ali, né? Chamado ábaco. Sim. Era ali, parecia uma trave de gol, tinha lá as bolinhas ali, em algumas cores. Aquilo estimula a criança a, desde pequena, já usar o raciocínio, né? De contar ali, separar, ser organizada. A Bíblia fala que a gente tem que instruir a criança desde os tempos de mocidade, ali, para que ela não venha se desviar do caminho quando ela tiver maior. Então, hoje no Éticos a gente tem aqui a abordagem de vários temas, né? Mas você que é pai, avô, tio, essa geração nossa, ela está muito assim deixando a desejar com essa questão de ler a Bíblia, de ter essa associação à religiosidade, né? E os pais cabem são os pais. No filme do Ben Affleck, por exemplo, ali fala que ele tinha uma infância conturbada. Esse, com certeza, os pais não passaram a mensagem adiante, né? Do Sim. evangelho adiante para ele. Por isso que ele teve uma infância perturbadora, e depois ele começou o reflexo disso é de trabalhar para organizações criminosas e tudo mais, colocando ali a vida dele em risco. E citei o ábaco porque o ábaco é algo que condiciona a criança desde pequena, lá na raiz, a ter uma postura. Fiz aí uma analogia de você falar para os seus filhos sobre a palavra de Deus, né? Não ficar só aí porque nós somos o grande exemplo, né? Falam que Sim. as palavras, elas até influenciam as pessoas, mas os exemplos é que definitivamente arrastam as pessoas, né? Então, assim, precisamos desde pequeno aprender a contar os sinais, ver os sinais, né? Estar atento aos sinais. Como um mais um é dois. E por falar em dois, nos explique sobre as duas testemunhas. Porque o que parece são figuras que também aparecerão nesse período da tribulação, né? E que tem um papel aí de evangelizar, pregar a palavra de Deus, assim como você falou dos 144 mil, né? Onde elas Exato, entram aí? E quem exato. são essas duas testemunhas, Renato?